Você já parou para pensar porque mesmo com tantas igrejas espalhadas por aí, a cultura está cada vez mais distante dos valores cristãos? Já percebeu como os cristãos estão perdendo espaço nas universidades, nos debates públicos e até nas decisões políticas, como se a fé tivesse que ficar trancada dentro dos templos? O que está acontecendo com a igreja? Onde foi parar a influência poderosa que mudou civilizações inteiras? Será que estamos repetindo os mesmos erros do passado, acreditando que podemos separar fé e realidade? Como se Deus fosse relevante só no domingo e invisível durante a semana. Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Penso Logo Questiono. Neste vídeo vamos conversar sobre um erro que a maioria dos cristãos estão cometendo hoje. E é um erro bem grave, viu? E que está passando despercebido por muita gente. A gente precisa falar sobre isso com urgência, porque o futuro da igreja está sendo comprometido. Mas antes de começar, que tal verificar se você já se inscreveu? Aproveita e dá um joinha e deixa seu comentário aqui embaixo pra mim, beleza? Agora, bora pro vídeo! Ao longo da história, sempre que o povo de Deus deixava de olhar para as escrituras como bússola para toda a vida, a idolatria tomava lugar. E não estou falando de imagens, estátuas, mas sim de ídolos modernos, né? Que são as ideologias, filosofias e até sistemas de governo que fingem ser neutros, mas que estão completamente opostos à fé cristã. Sabe aquele templo cheio de ídolos da época do rei Josias? Pois é, hoje esses ídolos entraram pelas portas da igreja evangélica. Entraram disfarçados de cultura, ciência neutra, educação laica, arte livre. Tudo isso sem passar pelo crivo do temor do Senhor. A Bíblia virou, para muitos, um livro sobre o céu. E ponto. Mas a verdade é que ela é um manual sobre toda a realidade. Se tirarmos Deus da equação, o caos é inevitável. Quando um pastor diz que a religião não tem nada a ver com o Estado, o que está dizendo, na verdade, na prática, é que a justiça pode existir sem um padrão absoluto. Mas me diz, qual é o padrão de justiça que um governo deve usar se não for a lei de Deus? Se a base não for a escritura, ela será outra coisa. Talvez humanismo, marxismo, talvez alguma moralidade construída na moda do momento. Mas não existe vácuo moral. Quem não está afirmando a sociedade na palavra está inevitavelmente construindo sobre areia. O próprio Jesus foi direto. Quem não é por mim, é contra mim. E isso vale para política, educação, economia, arte e tudo mais. A ideia de neutralidade é uma mentira perigosa. Quer um exemplo disso? Vamos falar sobre a eutanásia, o famoso suicídio assistido. É certo ou errado alguém pedir para morrer com a ajuda do Estado? Olha, isso depende da resposta a uma pergunta fundamental. Deus existe ou não? Se ele existe, a vida pertence a ele, não a nós. Como diz o salmista, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então a eutanásia não é liberdade. É assassinato, um roubo contra o Criador. Agora, se Deus não existe, então cada um faz o que quiser com seu corpo. Meu corpo, minhas regras, virou uma verdade lógica. Mas percebe a diferença? A visão de mundo muda tudo. E o cristão que diz que não podemos colocar Deus no debate público está, sem perceber, entregando a discussão para os ídolos modernos. Vamos mais fundo. E os impostos? É certo o Estado pegar parte do que você ganha? Os libertários dizem que o imposto é roubo. Não vamos entrar aqui em questão de valores abusivos, tá, gente? Como a gente vive numa realidade complicada no Brasil. Mas, de novo, depende. Se Deus não existe, o Estado não tem autoridade nenhuma para tomar nada de você. Agora, se Deus é o Senhor da terra, então tudo pertence a Ele, inclusive o seu dinheiro. Na Bíblia, havia leis específicas para ajudar os pobres. Lembra do livro de Ruth? Ela se sustentou colhendo o que caía nas plantações, porque havia uma ordem divina de deixar essas sobras para os necessitados. Isso é justiça baseada na lei de Deus. Sem Deus, sobra apenas o caos ou a tirania. Como disse alguém certa vez, se não formos governados por Deus, seremos governados por tiranos. Essa conversa precisa chegar também na ciência. Quantos cristãos acreditam que a ciência é neutra?
que ela pode existir sem fé, mas a própria história mostra o contrário. A ciência moderna nasceu no berço do cristianismo. Temos exemplo aí de Newton, temos alguns outros homens de fé também que acreditavam no universo ordenado por um Deus racional. A própria ideia de que existem leis naturais a serem descobertas vem da crença em um Criador que organiza tudo com sabedoria. Olha que coisa mais linda! E mesmo os cientistas que não eram cristãos só conseguiram avançar porque usavam uma estrutura de pensamento cristão, muitas vezes sem perceber. A fé cristã não é inimiga da ciência, ela é sua mãe. Sem ela, a ciência não passa de suposição. E olha só que curioso, os filósofos gregos que tanto influenciam o pensamento até hoje não confiavam nos sentidos. Para eles, a realidade podia ser uma ilusão. Já os hindus dizem que a matéria é maia, ou seja, uma ilusão também. Mas a fé cristã afirma que a criação é real, que Deus a fez boa, que ela pode ser observada e compreendida. Sem essa visão bíblica do mundo, não teríamos nenhuma das tecnologias que hoje usamos para, inclusive, gravar esse vídeo. Tudo isso nos leva a um ponto crucial. A Bíblia não é apenas uma verdade espiritual, ela é a verdade total. Ela fala sobre tudo: economia, justiça, natureza, arte, ciência, política, relações humanas. Tudo mesmo. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aos Colossenses, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quando a igreja esquece disso, ela se torna fraca. Mesmo crescendo em número, perde sua relevância no mundo. O problema não é o tamanho da igreja, é o vazio da sua mensagem. A gente está vivendo num tempo em que muitos cristãos na política, por exemplo, têm vergonha da Bíblia. Preferem usar argumentos laicos, neutros, como se a palavra de Deus fosse um obstáculo e não uma solução. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sem a Bíblia como referência, não há justiça verdadeira. Não adianta ter boa intenção, carisma, propostas bonitas. Se a base não for sólida, tudo desmorona. Por isso, o erro que a maioria dos cristãos estão cometendo é justamente esse: separarem a fé da realidade. Mas a fé verdadeira não se encaixa numa caixinha de domingo. Ela molda tudo. Pensar biblicamente não é um luxo, é sobrevivência espiritual. É o único caminho para resistir aos ídolos modernos, para influenciar a cultura e não ser moldada por ela. Por fim, não se esqueça: a verdade da fé cristã é a verdade sobre toda a realidade. A única esperança de salvação para o indivíduo e para a sociedade é Cristo, por meio do Espírito Santo, por meio da Palavra de Deus. Amém? Obrigada por ficar comigo até o final. Se você não se inscreveu ainda, esse é o momento. Aproveite para dar o seu like, comentar e compartilhar com alguém que também esteja precisando ouvir essa palavra. Fique com Deus, abraços, tchau, tchau!